Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Tudo tranquilo? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da série Textos Fora de Contexto. Acompanhe conosco. Quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal hoje e para todos eu peço que curta esse vídeo, compartilhe e comente também. Hoje nós vamos falar sobre mais alguns textos fora de contexto, que é frequentemente e erradamente usado nos púlpitos e nas pregações da igreja atual. O primeiro texto está localizado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 13. E este versículo, além de ser utilizado geralmente fora do seu contexto, ele é utilizado e recitado de forma incompleta. Olhe bem o que o versículo diz de forma completa. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Frequentemente se usa esse versículo de forma incompleta, isolando a parte final dele e lançando mão apenas da parte inicial, que diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, isso farei. A grande questão é que o finalzinho do versículo apresenta o propósito para o qual o Senhor responde a nossa oração. Sem essa parte do versículo, é comumente usado para justificar que qualquer coisa que nós peçamos ao Pai, a Deus, em nome do Filho, Jesus, Ele vai nos conceder. E isso abre margem para um monte de coisa. Porém, Ele nos concede aquilo que vai glorificar o Pai no Filho. Um ponto importante é que quem é que determina se uma coisa glorifica o Pai no Filho? Sou eu ou é o Filho? Portanto, esse propósito, na verdade, se constitui uma condicional para Ele responder às nossas orações. Ele não nos concede tudo o que a gente pede. Não. Ele nos concede aquilo que Ele entende que vai glorificar o Pai nele, no Filho. Ok? Esse foi o primeiro versículo de 4 versículos que nós vamos apresentar hoje. Vamos ao segundo. Trata-se de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Neste caso, é um versículo que é destacado. Ele é separado dos demais versículos, anteriores a ele e posteriores a ele. Então se usa esse versículo para justificar um argumento que o texto não traz, que o contexto não apresenta. Vamos ler o versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é o versículo 13. Usado separadamente, usado fora do contexto do versículo anterior, que é o 12, deixa margem para a possibilidade de afirmar que a pessoa pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então, pode-se até dizer que já que Cristo me fortalece, eu posso todas as coisas. Mas não é todas as coisas, indiscriminadamente, que nós podemos em Cristo que nos fortalece. É importante lembrar que este versículo está conectado com o versículo anterior, que é o de número 12. Olha o que ele diz. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já estou experimentado, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. E então entra o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, nesta carta que ele escreve à igreja que estava em Filipos, aos irmãos filipenses, ele vem mencionando a sua condição de enfrentamento com todas as circunstâncias da vida, sejam circunstâncias boas, sejam circunstâncias ruins. O apóstolo Paulo apresenta aos filipenses o seu testemunho de que em Cristo, que o fortalece, ele pode passar por coisas boas ou coisas ruins, ele pode todas as coisas.
Esse versículo não dá margem para você dizer que pode conquistar um monte de coisas, pode ter o que quiser, pode ser o que quiser naquele que te fortalece. Não. Esse texto fala da possibilidade, do poder que em Cristo o cristão tem de passar pelas lutas da vida, mas também de saber lidar com os tempos de alegria e de tranquilidade. Querido pregador, não se separa um versículo do seu contexto, porque senão a gente acaba pregando heresia. Não faça isso não, tá bom? O próximo versículo, que está localizado em Mateus, capítulo 6, versículo 33. E nesse caso, o versículo é distorcido. Uma palavra é retirada e outra é colocada no lugar. Vamos ler primeiro o versículo do jeito correto, como ele está nas Escrituras. E depois nós vamos recitá-lo da forma como alguns pregadores o usam, distorcendo a sua ideia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O versículo traz o pronome demonstrativo estas para se referir a algumas coisas. E o contexto anterior é que apresenta que coisas são estas que serão acrescentadas. Porém, alguns pregadores recitam o versículo porque não é possível. Não é possível que ele esteja lendo, porque se estiver lendo, vai ler corretamente. Na minha opinião, o pregador está recitando um versículo distorcido. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, são todas estas coisas. E estas coisas são apresentadas nos versículos anteriores, que se referem ao alimento e à vestimenta, quando Jesus fala a respeito das aves do céu e dos lírios do campo. Nesse caso, são cometidos dois erros. O primeiro é distorcer o versículo, e o segundo é destacar o versículo do seu contexto. Não faça isso. O quarto e último versículo que nós mencionamos que é usado incorretamente fora do seu contexto é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Nesse caso, os pregadores acrescentam alguma coisa ao versículo. Eles não distorcem, não mudam nenhuma palavra e não apenas o colocam fora do seu contexto, mas eles acrescentam alguma coisa no versículo. Olha o que diz o versículo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ponto. Esse versículo é uma bênção. É motivador, é encorajador. Aquele Senhor a quem nós servimos afirma que nós devemos ter paz nele. E ele diz que nós devemos ter paz nele porque ele venceu o mundo. De modo que nós estamos servindo alguém que venceu o mundo. O problema é quando o pregador acrescenta a esse versículo, no finalzinho, o seguinte: e vós vencereis. Não faça isso, tá bom? Leia o texto, leia o versículo e não tire nada nem acrescente nada. Deus não precisa disso. A palavra de Deus se basta, ela é suficiente. Não precisa da nossa ajuda, nem para distorcer, nem para retirar, muito menos para acrescentar alguma coisa. É isso aí, pessoal. Foram mais 4 versículos fora de contexto. Algumas pessoas bagunçam a palavra de Deus para poder pregar alguma coisa que talvez vá agradar a quem quer que seja. Portanto, vamos tomar mais cuidado, vamos prestar mais atenção no texto e não vamos ficar reproduzindo distorções e erros que podem virar heresia. Um grande abraço, fique na paz e receba o meu ósculo santo. Até o próximo vídeo.